se Sim. apresentar um pouco, né, para as pessoas que não nos conhecem. Assim, meu nome é Baba Vargas, eu sou artista, sou terapeuta, criei um método que se chama Lúdica Terapia, trabalho com mulheres desde 2019 por meio de jornadas online e de atendimentos online, né? Esse método ele é baseado nos contos do livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, é um método que considera essas etapas dos contos como as etapas do desenvolvimento da psique feminina. Então, eu faço muita referência dentro da terapia aos personagens dessa casa psíquica que precisam ser vistos constantemente por nós e redirecionados para que essa casa e a nossa vida não se tornem uma bagunça. Então, eu vou falar aqui desses personagens, não estranhe, que é realmente baseado, né, no meu trabalho dentro da lúdica terapia com as mulheres. E aí a Sônia vai se apresentar também, né? A gente trabalhou juntas, né, no aprofundamento, que é a cura da relação com a mãe, e ela é muito bem-vinda e vai falar um pouquinho sobre Eu ela. sou, hoje, né, eu trabalho com psicoterapia, eu trabalho com constelações sistêmicas, eu sou consteladora sistêmica e trabalho com mentorias, mentoria e trabalho com mulheres. Ultimamente eu tenho falado muito sobre mulheres. Por quê? Porque as pessoas chegam muito para mim sobre relacionamento, relacionamento, e eu tenho falado muito sobre mulheres, sobre a disponibilidade. E eu trabalho muito com sistêmica mesmo. E a sistêmica, ela acaba vendo essas mulheres que correm com lobos, é um livro que eu acabei lendo, achei lindo, por conta das mulheres, do trabalho com mulheres. Então, o que acontece? Ô, Sônia, mas eu acho tão interessante que as mulheres, elas querem se relacionar, mas elas não se relacionam bem nem com elas Então, mesmas. e é aí que a sistêmica entra justamente nisso. Porque na sistêmica, e a forma que eu trabalho com a sistêmica, ela é bem cirúrgica, né? Bem Fernando Freitas, né? Fernando, Carla, meus grandes mestres. É, ela vai traz aonde está a raiz, qual o ponto da infância, onde você está a raiz. E quando você associa com a ludoterapia, você associa com isso, você vê o quanto você pode ajudar um cliente. Eu não uso a ludoterapia, porque não é a minha linha, mas eu percebo o quanto ela revela para as pessoas, tá? O quanto ela revela aonde está, ela dá consciência para a pessoa, e é isso o legal da constelação sistêmica, é você dar consciência, cara, olhar e acordar. Agora, é você que vai ter, né? Você paciente não, você cliente, acordou. O que você vai fazer com isso? Qual é o caminho que você vai seguir? A escolha é sempre sua. E é isso que eu acho interessante. E aí, onde eu vejo o trabalho da ludoterapia, onde eu vejo o trabalho das mulheres, aonde você pode ir? Eu indico, eu falo, olha, fulano, você descobriu, comigo você vai até aqui, com o outro, olha, você pode ir mais longe, você pode chegar lá. Você tomou consciência, agora segue o caminho. Então, às vezes, eu uso florais, eu uso muito PNL, eu uso bastante, porque eu tenho uma formação. E eu trabalho com constelação, eu falo desde 1500, mas eu trabalho com constelações. Antes eu trabalhava com constelação empresarial, desde, deixa eu ver, 2004, 2006, foi quando eu conheci o Bert em 2001, numa palestra aqui em São Paulo, no INCOR. E aí depois me interessei, achei maravilhoso esse caminho e foi para onde eu fui, que foi o caminho das constelações. Então, um trabalho complementa o outro, por isso que eu acho legal. Eu acho muito interessante, e aonde você aborda o feminino. E Sim. mulheres chegam para mim no relacionamento. E você não está bem com você, você não se relaciona legal, não tomou o pai, não tomou a mãe. Que relacionamento, cara. E aí a gente está aqui para falar isso, né? Como que é isso na prática, né? Como que quando a gente toma o pai e a mãe, na prática, como que a gente realmente se sente mais integrado com essa criança, né?
a gente consegue atuar na vida do lugar do adulto, né? A gente não quer mais, assim, chamar tanta atenção, né? A gente não quer mais ser amado, ser reconhecido, ser, né, acolhido pelo outro, né? Você já se acolhe como você é, você já está alimentado, né? Sim. Você já está nutrido. Então você não vai buscar nutrição no outro, né? Você já está nutrido do seu pai e da sua mãe. Então, o seu posicionamento na vida passa a ser outro, passa a ser do lugar do adulto saudável e não do adulto infantilizado, que vai buscar no parceiro, né, o reconhecimento, o amor, né, a projeção talvez até do próprio pai ou da própria mãe, né? Não vai buscar nos sistemas de outras pessoas, né, ser incluído, ser amado, ser aceito, né? Porque você já está no seu lugar, no seu sistema. E aí, a probabilidade de você atrair um parceiro mais compatível com você, né, que ressoa na mesma energia, é muito maior. Então, vale a pena fazer o mergulho do Ale, autoconhecimento. uma coisa que, quando você fala em tomar o pai, que na sistêmica isso é super importante, porque é o seguinte, na sistêmica, o tomar o pai é aceitar o diferente. Porque o pai é diferente. A mãe tem de permitir aquela criança ir para o pai para aceitar o diferente. Aceitar as coisas que acontecem ao redor. Começa a aceitar o pai, depois os amiguinhos, e vai aceitando o diferente. Inclusive o Ô, preconceito diminui. Sônia, e por que a mãe normalmente tem dificuldade de permitir esse acesso ao pai? O que eu observo muito na terapia, nos processos, é que a mãe, ela se interpõe, né? É uma dinâmica muito estranha, né? Que a gente trabalha com o feminino exatamente para a gente investigar essas questões do feminino que se repetem, né? De geração em geração. Principalmente com a filha mais velha, tem essa questão que eu acho muito interessante, assim, Ó, que acontece sempre. tem Aí aqui eu vou uma te pessoa perguntar. nos assistindo, que é a Aline Moreira. Ela trabalha muito bem isso. A Aline, eu conheço a Aline. Hum, Ela é advogada, ela trabalha muito alienação parental e ela usa constelações nas mediações. uhum, Aline, super beijo para você. E sim, é isso. O que acontece? A mãe, o medo, né? Ela já vem com isso. Ela não tomou o pai lá atrás. Então, ela está na competição. Ela não tomou o pai. Então, ela casa e ela vai disputar com este homem. Né? Ela não tomou o pai nem a mãe. Ela vai disputar. E aí, o que acontece? Ela vai levar para frente aquilo que ela vivenciou. Então, ela vai continuar no sistema dela. Se ela não trabalhar isso, ela vai continuar levando, não vai para o diferente. A mãe tem medo? Gente, quem já não ouviu isso? Você gosta mais da filhinha? Você gosta mais da mamãe ou do papai? Eu quero matar quando eu ouço isso, tá? Aquilo sobe. Por quê? Porque a criança, ela não sabe para onde ela vai. Se ela vai, eu gosto dos dois. E a mãe começa, quantas uhum, mães fazem isso? Se separam, principalmente quando elas separam o seu pai. Aquele marido que foi um horror, que nós falamos agora há pouco, para ela foi um horror. O uhum, relacionamento, uhum. ela leva isso para o filho. Essa criança, ela não tem o direito, a mãe não permite ela tomar o pai. Imagine isso lá na frente. Isso lá na frente, como vai estar quando essa criança for adulta? Ela vai estar desprovida da ordem, da disciplina, do limite, do existir, do saber dizer não, porque o pai diz não, o pai põe limite. E esta mulher, ou esse homem, E o pai também protege, né, Sônia? Que é essa questão desse pai psíquico que tem a função de proteger, né? Esse feminino, né? Não é a função do pai proteger ele também? alimenta Então, o se feminino, falta o pai, falta a proteção. falta. E aí ela está mais suscetível a entrar em Ela vai furadas na vida, né? curadas porque ela não existe no relacionamento. Ela não sabe Uhum. existir, ela não sabe dizer não. Ela não teve, ela não aprendeu esse Ah, limite, porque ela não tem
Sim, a comunidade da coruja está falando aqui. Os limites são como uma É a proteção, proteção do exatamente. próprio Perfeito. relacionamento. É a proteção. Se Sim, você não perfeito. puser limite, você não se protege. O pai ajuda nisso. Quando a Baba fala na proteção, é essa proteção mesmo. Uhum, Que você sim, está se com protegendo, certeza. você está colocando o limite. Ao mesmo tempo que o pai te manda para a vida, vai para a aventura, você vai, porque pai é diferente de mãe, ele manda você para a aventura, mas ele te Ai, eu ensina, acho isso ótimo. Meu pai me ajudou demais claro. nisso. Eu agradeço muito hoje a ele, eu reconheço muito, né? O tanto que ele me empurrou para a Aí ele vida, né? diz, Me prestava o carro, eu ia feliz da vida, e, né? cada um de Me nós, arriscava. tanto homem Uhum. como mulher, existe uma frase que eu até falo com meus clientes, que é principalmente quando a gente está sem pai, não traz o pai. Eu confio em você. Falta isso, o pai dizer, eu confio. Quando você sente que o pai diz para você, eu confio em você, imagine teu Uhum. agora, todos que estão assistindo falando, eu confio em você, filha. Eu confio em você, filho. Olha o poder que dá. Fala, opa, sou eu. Meu pai confia. Eu tenho isso. E isso é Sim. importante o pai trazer isso, Baba. Uhum. Você fala, né, nessa alienação parental, que a gente percebe muito, que ela não vai para o diferente, está perdendo a confiança. A mãe não confia no pai, é a confiança que essa criança, que o pai dá, Perfeito, entendeu? perfeito. Que o pai Perfeito. é Na minha história, eu tive na verdade, assim, eu tive dois pais e duas mães, sabe? Praticamente, assim. Eu tive um casal de tios que foi muito importante. Ela está falando aqui, sentir que existe essa confiança é como se ele segurasse nossa mão mesmo distante. isso. Perfeito, perfeito. Esse é o pai. O pai fala, é quando É, você sente, e eu não sei, e um exercício que eu faço que é muito gostoso, é o pai é lado esquerdo, pai é lado direito, mãe é lado esquerdo. Tem um problema de lateralidade. Você sentir nas costas aquela mão te mandando para a vida e aquela força, é uma delícia. sim, é. Exatamente. E aí a gente tem que ter essa coragem de olhar para a nossa própria história. Porque cada um de nós tem uma história única, uma Uhum. jornada única, né, Sônia? Você está aí com a sua jornada, eu tenho a minha, e cada um de nós tem a própria jornada. E não adianta ficar olhando para a jornada do outro, né? Então, assim, o nosso papel como terapeutas é oferecer ferramentas, oferecer possibilidades e ajudar a pessoa a investigar a própria jornada e se conhecer muito bem, conhecer como que funciona essa casa psíquica, que é única, né? Sim, Então, no meu caso, por exemplo, o que que aconteceu? Eu tive dois pais e duas mães, praticamente, né? Um casal de tios que a gente tinha muito contato, e eu acabei projetando nesse tio a figura do pai. é, E passei a vida alienada do meu pai verdadeiro, olha entendeu? só, E aí eu quem precisei, assumiu o lugar do menina, pai não era o foi um pai. desafio. Foi um desafio. Até hoje eu estou vivendo um pouco assim essa, sabe, assim, esse Uhum. desmisturar, né? Porque você acaba Tio é tio, tia se é tia, identificando, né? porque misturou tudo junto, misturado. Porque tio é tio, tia é tia, pai é pai, mãe é mãe. Botar tudo num devido lugar, Exatamente. que é para poder seguir. Olha, Exatamente. Esse foi o meu desafio. Eu entender, né, que eu estava, que o lugar, né, e a vida foi me ajudando, né? É interessante como que o universo ajuda, né? Quando a gente tem essa busca genuína mesmo, essa vontade de evoluir, de avançar, de enxergar a verdade sobre as coisas, a vida mostra, o universo ajuda, ele dá pezinho pra tá. gente, né? Então a história foi se desenrolando até que a própria situação me mostrou, né, a verdade, e eu pude ocupar o meu lugar. Então, né, isso é maravilhoso, gente, assim, nem todo mundo tem essa questão com o pai, o meu caso foi, né, e aí eu dou aqui o meu depoimento de que é maravilhoso você poder
curar a sua relação com seu pai, assim. Hoje eu me sinto muito mais pronta para me relacionar, né, de igual para igual. Inclusive eu sei exatamente o perfil que eu gosto, né? A gente cria um norte, né? Cria um Você cria um norte, norte. assim, Cria um norte. de o que você quer, o que você gosta, para onde você vai, né? Quando você cura a relação com pai e mãe, né, se conhece, assume as suas raízes, né, a sua origem, você abre um caminho para frente também naturalmente. Quando E aí para você, você é uma das coisas importantes que você falou aí, para você tá, você falou, eu abri meu caminho, você está disponível para seguir em frente. isso, Por quê? Porque você está no seu lugar de filha. Você não está no lugar exatamente. de querer, de não saber onde era o seu lugar. Quando a gente entra no nosso lugar, e a gente fala muito isso em constelação, eu tenho de estar no meu lugar de filha. E reverenciar mesmo Sim, quem é meu pai e quem é minha mãe. sim, Falando, com nós estamos certeza. falando de Hoje, pai, né? Mas a gente tem de reconhecer, olha, meu lugar de pai. Para você ter uma ideia, na minha jornada, o meu pai, eu assumi o lugar da minha mãe, sim. tá? Eu sou uma filhinha do papai, como diz o Fernando. Só um minutinho, aqui, a comunidade da Coruja está falando. Toda busca genuína gera condições favoráveis para libertação e crescimento. Né? Mais ou menos isso que você está falando, pode continuar. Aí, o meu pai, eu era filhinha do papai, como diz o Fernando, e meus amigos e a turma toda da Constelação. Sônia, você é uma filhinha do papai didática. Didática. Você quer conhecer uma filhinha? Quem é de constelação tem esse termo, filhinha do papai, é aquela que está próxima mais ao Sim, pai. Eu fiquei no lugar da minha mãe e o meu pai ficou no lugar do meu marido. Então, mesmo casada, eu tive é a o triangulação, tempo né, Sônia? inteiro A triangulando. famosa Eu triangulação. Eu tive, né, vários problemas assim de filho, com filho em hospital, não sei o quê, e marido viajava. Quem estava comigo o tempo inteiro? Quem estava na maternidade comigo quando eu fui ter meus filhos? Estava o marido, mas meu pai em primeiro lugar. Então, olha a loucura. Gente, isso é loucura. É loucura. Eu botei meu pai no lugar, eu saí da posição de filha e a minha vida foi, nossa, ganhei dinheiro, mas os relacionamentos, todos atrapalhados. Claro que atrapalhado, eu saí da posição. Porque você não estava Não, disponível, eu não né? estava, Você não não estava estava nada disponível. nisso que a gente fala de disponibilidade, que nós estamos falando. De E alguma deve ser um maneira, sofrimento, né, Sônia? Eu imagino, assim, porque. Uh, não é uma coisa fácil. E aí você entender tudo isso, botar o pai no lugar de pai e olhar para ele como pai, olhar a mãe como mãe. Então, é isso que nós estamos falando, tomar o pai como pai. Então, tem gente, por exemplo, Baba, que eu vejo, eu trabalho isso muito nas constelações. Ai, meu pai me abandonou. Ai, meu pai isso. Aquele desespero, aquela loucura. Porque eu odeio meu pai. Quando você põe a constelação, pergunta do lado de quem ela está grudada e quem ela está buscando. O pai. E aí o que você falou. Vai procurar nos homens, vai procurar o pai, vai procurar. porque tem um vazio, né? Tem um buraco ali que precisa ser preenchido. Então, esse buraco tem que ser preenchido com o próprio pai. Tem buraco de Porque pai de e tem outra buraco de forma, a gente mãe. vai buscar preencher esse Tem dois buraco buracos. do pai e da mãe, exatamente. Agora, quando a gente preenche, né, da forma correta, como deve ser, aí sim a gente está pronta para um relacionamento com outro sistema, né, Sônia? Mas de igual para igual, numa troca saudável, dentro do lugar do E adulto tem saudável.
Aí sim vale a pena se relacionar, no meu ponto de Sim, vista, tá? no Assim, eu meu, acho que a não minha é no jornada seu, é no toda ponto de vista, vamos dizer, do saudável, da natureza. Tá? do saudável, Não é, é. meu, Porque olha, essa história aí de ficar caindo em não é pegadinha, né? meu, não. Meu, é do Ah, não saudável. dou conta É do não, gente. saudável. Eu não é o ponto que eu defendo. É o ponto do saudável, que é onde a gente defende. Tem uma coisa, Bárbara, que você falou, e é muito interessante, nesse ponto, quando pai e mãe se separam, que é uma coisa que é a exclusão do pai, que a gente estava falando da alienação parental. Ou quando o pai morre, ou quando o pai abandona a família. O que acontece? A exclusão do pai. Quando tem exclusão do pai, Bárbara, o que acontece? Você não consegue tomar o pai. A trombada vem, não tenha dúvida. Mas como, Sônia? Que trombada? Você vai trombar na vida, você vai ter um monte de percalços que você poderia não ter. É. Ou às vezes até o pai existe, o pai está ali, mas a própria pessoa exclui o pai, né? Exclui o pai. Também acontece Mas ela muito, exclui o né? pai. Por que ela exclui o pai? E aí a mãe, eu falo, a mãe é danada. Aí a gente tem que trabalhar, aí volta Volta para a da questão da cura do cura do feminino, né, volta para gente? Porque a cura do feminino é exatamente entender por que essas dinâmicas vêm se repetindo há tanto tempo. E a gente considera como normal, né? A gente considera. Porque traz tanto sofrimento, né? Essa falta de consciência, essa falta de autoconhecimento das mulheres, das mães, né? Na condução das próprias filhas, né? Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber como funciona a nossa casa psíquica. A mulher é uma entidade, né? É geradora de vida, assim, é uma deusa, né? E a gente não se reconhece como tal. E a gente acaba criando homens que não reconhecem a mulher como tal. E aí vira, né, isso que a gente está vendo Eu vou aí, dizer uma coisa, né? Quer dizer, a dois mulher gera o filhos. homem e o homem maltrata a mulher. Eu tenho dois filhos, gente. Eu não tenho Tem filha. alguma coisa muito Eu errada nisso. tenho dois filhos e não tenho filha. E aí, uma Uhum. coisa que eu recebo das minhas duas noras, que eu falo para elas, eu entreguei eles melhor do que vocês estão me deixando esses caras aí, que vocês estão mimando muito esses meninos. E é uma coisa que eu sempre ouço das minhas noras e de quem conhece meus filhos. Nossa, Sônia, a gente tem dois lordes, dois cavalheiros. Ensinei meus filhos a valorizar a mulher. Isso. Sim, Gente, gente, isso é é básico. básico. E essa Isso é desvalorização que a gente básico. muitas vezes vê é a mãe. Lá vem nós de novo, mãe. Ó a mãe, ó a mãe. Porque o começo é a mãe, gente. A mãe permite a criança ir para o pai. A mãe Permite. precisa se amar, né? A mãe precisa se amar. A mãe precisa tomar o pai e a mãe para, né? Então, assim, é uma coisa que vem aí, já tem um tempo e que a gente precisa olhar para isso, Uma né? Olhar para sociedade essas dinâmicas. em que pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, é menos violenta. Porque tá todo Com mundo no seu certeza. lugar. Tá todo mundo se respeitando. Todo mundo. Hoje eu Sim, noto, por exemplo, muitas vezes nós não respeitamos nosso pai, nossa mãe, quando a gente quer que eles façam do nosso jeito. Você não está respeitando como eles são. E quantas vezes você... eu ajudo meu pai e minha mãe. Não, você tiraniza. Você não ajuda. Mas eu faço. Pai tem de ser assim, pai come. Então, e o pai vira criança, a mãe vira criança e você vira a mãe dele. Saiu todo de ordem. Imaginem como vai ficar a sua vida. Desordenada. Isso é outra coisa que É, eu e bastante. aí por que que acontece isso, né? Muitas vezes é por uma dificuldade da criança de olhar para a própria vida, né? Você ia falar agora, quem De sou assumir a eu. responsabilidade pela própria vida, porque é difícil pra caramba, né? Não E é? Assumir a vida do adulto. sim, e olhar seu pai e Então, sua mãe, eles com idade, e você olhar para eles e olhar, deixá-los com a dignidade deles.
olhar para eles, mas deixar eles tomarem as decisões. E as decisões não são as nossas. Então, isso é outra Sim. ponta que é bem difícil. Baba, se tiver tomado seu pai e sua mãe lá atrás e olhado para eles com amor, você vai querer ser pai e mãe deles. E você vai querer que eles façam do seu jeito. E a confusão. Eu passei a vida querendo fazer isso. Passei a vida nesse lugar. Uai, gente, a jornada, eu não estou aqui à toa, né? Eu trilhei a minha Não tá. jornada. É, uma jornadinha, uma travessia na floresta punk. Né? Então, assim, eu passei a vida nesse lugar de grande. Pra eu estar aqui humildezinha, contando a minha história, né? É uma longa jornada mesmo, né? Então, assim, eu já estive nesse lugar grande parte da minha vida, mas consegui ressignificar, né? Consegui trabalhar e me trabalhar profundamente. Não foi fácil, né? E hoje eu recebo e reconheço essa grandeza deles e consigo ficar no meu lugar de filha. E é por isso que eu estou aqui, né? Para compartilhar com vocês a importância disso. Porque a partir do momento que eu consegui ocupar esse lugar, eu sinto que a minha criança integrou. Eu sinto que hoje eu consigo atuar do lugar do adulto saudável. E é como se, a partir do momento que eu alinhasse lá atrás, um caminho mesmo, uma luz, sabe? Um caminho, um facho de luz mesmo, assim, abre para frente. Automaticamente, né? O caminho se abre para as relações, o caminho para a prosperidade, né? O caminho dentro do meu propósito divino. Tudo acontece, assim. Eu não engancho mais com historinhas, né? Com pessoas que estão no lugar da criança, porque uma vez que eu estou no lugar do adulto, eu consigo identificar que o outro está no lugar da criança ainda e não ressoa mais comigo, né? Então, reações que eu tinha antes eu não tenho mais, né? Então, a gente começa a atuar na vida de um lugar mais saudável. E aí a gente atrai relações mais saudáveis. Na verdade, a gente só aceita relações mais saudáveis. A gente não entra mais em carruagens furadas. Não. Por quê? Porque a gente enxerga o que precisa ser visto. Na lúdica terapia tem uma fala que eu sempre repito: enxergar o que precisa ser visto. Por trás de cada situação, por trás de cada pensamento, de cada sentimento, né? Porque nem tudo é o que parece ser. Então a gente tem que entender qual que é a dinâmica que está ali por trás. Né? Por que aconteceu essa situação comigo? É um teste? É um teste para ver se eu realmente estou curada ou não? Eu Né? O pergunto, que né? é? Para quê? Para que aconteceu? Porque, né, eu uso muito esse termo. Para que aconteceu isso comigo? Deus, o que você está Sim, me mostrando? Que eu não estou exatamente. enxergando. O que você está me mostrando? De novo, que eu estou errando, Deus. Mãe, o que é? Eu tenho horas que eu falo, gente, Deus, desenha para mim, que eu acho que você está desenhando, porque eu tô ruim mesmo de descobrir. E aí a gente tem que falar de uma questão que é muito presente na jornada, né? É, a comunidade da Coruja está falando aqui que esse tema é muito importante. Talvez as pessoas fujam desse assunto por medo, receio, e tentam mostrar que não precisam, mas é tudo meio que uma ilusão crua para fugir desse assunto. Realmente, assim, a gente está falando aqui do ponto de vista da verdade, né, Sônia? A gente botou um pé na realidade. Então, a gente está botando um pé na realidade, em que a vida, ela é... Eu falo que a vida... Eu gosto muito, eu acho que a vida é muito legal. Mas ela não é um conto de fadas. Ela tem os seus aprendizados. Eu tenho os meus aprendizados, cada um tem um aprendizado. Eu falo que não é só Pokémon que evolui, a gente também evolui.
Eu só vou corrigir a questão do conto de fadas, porque, na verdade, os contos, eles são muito mais profundos do que a gente imagina. Então, a gente pode enxergar os contos do nível superficial, mas se a gente consegue fazer essa travessia interna e enxergar eles no nível mais profundo, eles são extremamente ricos, sabe? E eles nos trazem informações muito profundas, que podem nos orientar na nossa jornada, né? Então, assim, a gente tem duas possibilidades de enxergar os contos, né? E aí também ressoa com a forma como a gente enxerga a vida, né? Você tem duas Exato. possibilidades. Ou você enxerga a vida no nível superficial e você vai passar por ela, vai sobreviver e não viver, ou você enxerga a vida de um nível mais profundo, do self-instintivo, né? E aí sim, você mergulha e é capaz de resgatar esses tesouros dentro de você. E aí tem tudo a ver com os contos no nível É, mais profundo, sabe? quando a gente Então, fala no conto de fadas, eu falo inclusive, né, nesse lance, a vida não é um conto de fadas, ela é uma realidade. O conto de fadas, a gente vê de uma maneira, né, borboleteando, de uma maneira lúdica, de uma maneira ilusória. Quando você olha o conto de fada mesmo, você vai ver que ele tá, todas as madrastas são as máscaras da, todas elas são as sombras das mães, todas elas, né? Quando você vê os pais, aquele pai, os reis que são os pais, como você vê os, as as dinâmicas são dinâmicas, sempre as as mesmas. dinâmicas são as E aí ele mesmas. tem uma Os informação irmãos para nos Grimm passar, né? foram fantásticos nisso. Jung mais Sim, ainda analisou. Então, sim. E a gente perdeu, né? A gente perdeu a conexão com essa raiz sim, profunda, né? Com esse ensinamento ancestral, né? Que nos orienta, né? Dentro da nossa psique, dentro da forma como a gente funciona. Há tanto tempo, a gente vive um mundo, na verdade, hoje muito na superficialidade, né? Muito instagramável, na superficialidade das coisas. instagramável, né? Em que as pessoas, Aham, nossa, olha que show, olhando ela. É um mundo muito mais ilusório. É um mundo que eu falo, vocês estão, é um mundo instagramável que ele não é. Inclusive, assim, nos contos fala muito de floresta, né? Da floresta escura, dos testes da Baba Yaga, né? E esses testes acontecem na nossa jornada. Você percebe que quanto mais você avança, mais teste vem, né? E não é testezinho, não, é teste, às vezes, né, pesado. E se a gente não enxerga que aquilo faz parte da jornada, que está vindo para te testar, para ver se você aprendeu o que tinha que aprender, e que se você passa por ele, supera, você evolui. Se a gente não entende que isso faz parte, né, a gente volta para trás com medo e não sai do lugar seguro. Eu E não evolui também, entendeu? não sei, você deve ter essa crença também, pelo que você falou agora há pouco. A gente combinou alguma coisa lá em cima, né? Que a gente ia passar Com para certeza. chegar um pouco melhorzinho, né? Então, a gente está cumprindo, como você falou, a nossa missão. Eu acho, né, que a gente está cumprindo. Eu falo para Deus, Deus, eu acho que eu estou cumprindo. Se eu não estou, você me avisa. Porque, né, a gente vai buscar um pouco algo, evoluir mesmo. Evoluir. Eu gosto muito do mapa astral também, Uhum. sabe? Eu acho que a vida é um grande quebra-cabeças mesmo, assim, que à medida que a gente vai evoluindo, esse quebra-cabeça vai sendo montado, né? E as revelações acontecem, e a gente acaba percebendo quem a gente é na essência, né? Que é muito mais do que quem a gente acha que é, né? Ontem mesmo, num curso de Cabala, ela falou isso, Hierarchereier, né? Eu sou quem eu sou, né? É muito mais profundo do que a gente imagina. E aí o propósito de vida está ligado a isso, a esse ser que a gente é, né? Que traz dons, qualidades únicas de presença, né? E que a gente precisa resgatar esses tesouros, né? Na minha história tem muito isso, assim. A questão da arte, ela veio como um tesouro a ser resgatado dentro do meu propósito. Então, quer dizer, na minha jornada, isso ficou bloqueado na infância,
né? Eu continuei o trabalho de autoconhecimento, eu comecei a fazer terapia aos 17 anos, nunca parei de me trabalhar. Eu era empresária, era executiva, né? Tive uma empresa durante muitos anos, fiz uma transição de carreira, então assim, é uma longa jornada. E nesse processo veio à tona a arte. Então eu resgatei um dom que havia sido perdido. E junto com isso veio a coleção La Loba, veio a lúdica terapia e veio o propósito de trabalho com as mulheres. Então é algo que foi sendo revelado no decorrer do processo, entendeu? Então eu garanto para vocês, existe um propósito. Existe. Esse propósito pode ser transformado aos poucos, à medida que a gente evolui, mas existe um caminho que está destinado a cada um de nós. Claro que com o livre-arbítrio, né, a gente pode escolher algumas possibilidades aí, mas existe uma trilha que é só nossa. Cada um de nós tem uma trilha única, Sim. né? E se a gente ficar olhando para a grama do vizinho, a gente nunca vai encontrar essa trilha, né? Cada um tem uma missão. Cada um tem o seu propósito, a sua missão de vida. E isso é importante as pessoas descobrirem qual é a sua missão. Eu, durante muito tempo, eu saí da minha missão, não, porque eu adoro dar aula, né? Eu sempre dei aula a minha vida inteira e fui empresária também. A gente tem algumas coisas bem parecidas. Mas eu sempre fugia desse lance da terapia, de trabalhar exatamente isso. E quando eu decidi, falei, não vou mais fugir. E aí veio o trabalho com o feminino também, porque na família existe o feminino exclui o masculino. Isso. E aí, né, tem até um lance de um monte de mulher viúva, quem me conhece bastante, já falei bastante sobre isso. Então, esse feminino, trazer a mãe de volta, trazer o pai, trazer isso, trazer a ancestralidade, isso é trazer para a vida e botar tudo no lugar para seguir em frente. É As a novas base, gerações né? Sem se essa beneficiarem base, do saudável, né? eu acho que é muito importante a gente reforçar isso aqui, né? A cura da relação com pai e mãe é a base. Não adianta a gente querer prosperar, né, casar, ter uma família, ter sucesso, ter isso, ter aquilo, né? Se a gente não tiver minimamente essa base estruturada. Né? Isso é muito importante, é muito real, né, Sônia? Muito. Porque, porque eu vejo assim, muita gente dando cabeçada e cai, levanta, ou às vezes não continua os processos, né? Para, começa outro, né? Interrompe tudo, interrompe as relações, não dá conta de prosseguir. Isso é muito comum, mas quem não dá conta de prosseguir até o final é Quer a falar que criança. não dá conta é a criança. A criança O adulto, ele ferida, vai até o a final. criança, ela não dá conta. O adulto dá conta. E muitas vezes eu tenho percebido isso, você também tem mais do que eu às vezes, que as pessoas, elas colocam a criança na frente. Está tão ferida ultimamente, a sociedade está uma sociedade ferida, e coloca a criança na frente para resolver os problemas. Gente, eu já fiz isso, gente. E não resolve. Todo mundo. E não resolve. Quem resolve é o adulto. Então, quando está no desespero, sai de cena, vai num canto, abraça a tua criança, aceita seu pai e sua mãe do jeito que foi, abraça, se ame, aí volta adulta e fala, bom, agora vamos resolver. Então, trabalhar essa criança ferida, né, Bárbara? Eu acho que esse é o grande tom de mãe. E é sempre um trabalho da gente com a gente mesmo, né, Sempre, Sônia? Nem a sempre o vida pai e a mãe inteira. estão aqui, né? Às vezes o pai e a mãe já faleceram, Sim. né? Mas o campo deles está aqui. A gente consegue trabalhar com o O campo, pai e a né? mãe pode ter falecido, mas o campo morfogenético fica presente. Então, para Sim. só para eu sou muito ligada à área da ciência, tá, gente? Muito. E até constelação no começo, nos anos que eu comecei a aprender constelação, ela tinha um incômodo para mim, porque a turma fala, é o espiritismo. Não, não tem nada a ver com o espiritismo. Campo morfogenético
Em novembro, outubro, novembro, no Prêmio Nobel de Física, 2 físicos maravilhosos. Eles ganharam o Prêmio Nobel porque, mais uma vez, comprovaram o campo morfogenético de Hilbert. Essa energia que se entra, que é a energia da família, da ancestralidade, que a gente consegue trazer essa energia para pôr tudo no seu devido lugar, é real. Gente, é física. É física. Qualquer um de nós, você aí, traz na sua... Ó, vou falar da genética, não é só olhinho e cabelinho, não. Traz toda uma hereditariedade de emoções. Isso dentro da psicogenética, dentro da sua biologia, tá? Da epigenética, da sua biologia, das suas células. Além disso, você tem todo um campo energético, a energia verdadeira. E você consegue acessar. Então, quando você vai trabalhar, você trabalha a mãe, o pai, o tomar, que você trabalha o self, que você traz as histórias familiares e coloca na Ludo, você está trazendo essa energia da família de volta e você está colocando tudo no lugar. Então, isso é real. Não tem mágica, é realidade. E quando você está adulto e percebe isso, você consegue ir para a vida com menos trombada, lógico, não resta a menor dúvida. Trombada é menor. Vamos deixar para os nossos filhos algo maior, para os nossos netos, bisnetos, para gerações futuras. E mais, né, Sônia? E mais para o país e para o planeta, né? Porque, como a gente estava falando anteriormente, nós, enquanto coletividade, a gente ainda está no segundo chakra, no terceiro chakra, que é aqui no plexo solar, que é na relação com o pai e o patriarcado, né? A gente está precisando evoluir, subir de nível, vir aqui para o coração, né? Para o portal do coração, fazer essa travessia para uma quinta dimensão, né? Para onde a gente possa ter relações mais saudáveis, né? De adulto para adulto, onde a gente pare de esperar, né? Que o governo vá nos trazer, né? Tudo de bandeja, ou que, né, ficar nessa expectativa da criança, porque é a criança que tem essa Sim, expectativa, criança, né? ela quer. Que o outro vai me trazer o A alimento, criança né? fala, nossa, mãe, eu quero sorvete. O sorvete aparece, né, na mesa. Então a criança acha que É, é o passe de mágica. Não, para aquele sorvete aparecer na mesa, a coisa teve várias, né? Teve o trabalho, teve quem foi, quem sim, comprou, quem ganhou dinheiro, teve quem fabricou. Quer dizer, tem toda uma tem história. toda uma dinâmica por trás, é. Então, gente, é isso. Faz favor, todo mundo. Meu recado seria esse. Ó, vamos evoluir, vamos aceitar pai e mãe, vamos trazer, tomar pai e mãe, trazer para dentro. É. Não é fácil. E isso acontece reforçando, né, Sônia, um processo de Sim, autoconhecimento. É um trabalho terapêutico sim, profundo, né, que precisa ser feito. Não é algo que você faz, né, numa live ou num encontro, né, apenas. É um trabalho contínuo para o resto da vida, às vezes. Porque às vezes tem uma ancestralidade tão ferida, né, uma raiz tão doente. Como é que cura essa raiz em tão pouco tempo? Às vezes precisa de essa vidas, raiz, né? Então isso também é nossa, preciso ser essa dito, né? vai. Porque se você tem uma raiz ferida, doente, como é que a gente consegue curar essa raiz? A gente precisa aceitar, né, que foi assim, que é assim, fazer a nossa parte, né? Agradecer E seguir muito, adiante. agradecer Aham. muito essa raiz. Agradecer, Ó, eu exatamente. vou contar só mais isso, né? Que Sim, eu não tenho tempo, não. Estou ótima aqui. Para mim está tudo ótimo. Podemos ficar batendo papo. eu fico a noite inteira. É o seguinte, não, eu tinha um tempo atrás uma dificuldade enorme de, de viajar numa classe melhor, num avião. Hum, Dificuldade enorme, gente, vocês não têm noção. E aí, um dia eu estava comentando com o doutor Fernando Freitas, e o Fernando Freitas virou para mim e falou assim, ele e a Carla, falou assim, agradece quando você for no avião, agradece a todos os seus ancestrais, por conta
deles, em honra a eles, você chegou até aqui. Então, agradece a cada um deles. Quando você vai, vire de costas e fala, gratidão. E é isso. Aonde a gente chegou e aonde as raízes, o quanto elas foram feridas, o quanto que os imigrantes, os negros, os índios, quantas mortes, quantas guerras, quanto que esse pessoal todo passou para você estar aqui hoje. Olha a vida. Não importa o que você tem, não importa onde você está, não importa a casa que você mora, não importa o carro que você tem. Mas agradeça porque você está aqui, porque todos eles passaram pela vida. Então é agradecer a todos eles, agradecer aos ancestrais. Todos. Aquele filme, Uma Nova Mulher, né? Ele mostra muito isso, assim. Eu cheguei a fazer uma jornada sobre ele, né? E os contos. Aí foi super legal, porque tem várias cenas que, inclusive, assim, essa coisa da reverência, né? De você fazer uma homenagem, né? Eu fiz uma homenagem aqui à minha avó paterna, né? Ela gostava muito de hortênsias. E aí eu comprei umas hortênsias e coloquei no meu jardim. E fiz uma homenagem a ela, menina. Depois que eu fiz essa homenagem, tudo começou a florescer na minha vida. Principalmente ligada à arte, sabe? Foi aí que eu realizei essa última exposição no Museu de Congonhas. Né? A partir disso eu estou escrevendo meu livro. E tá tudo fluindo, assim, de uma forma maravilhosa, sabe? Assim, no sentido da arte mesmo. Porque a minha arte é a arte dela. Ela não teve a oportunidade que eu estou tendo. Então, eu honro e ofereço a ela. Ela estruturou a tua oportunidade. E você está abraçando. Perfeito, Então, sabe? Ela abriu caminho. Ela abriu caminho. Cada um de nós, se cada um de nós fizéssemos isso, agradecêssemos a todos os ancestrais, porque nós estamos honrando. A hora que eu honrar pai e mãe, sabe o que é? Levar para frente o melhor deles. Não, e saber que quando a gente faz isso, a gente está abrindo o caminho também para os que virão, claro, né? Isso é honrar pai e mãe, gente. Honrar pai e mãe. E abrindo caminho também, né? Contribuindo como células planetárias para a evolução do planeta. Para finalizar, eu acho que é isso, né? Fazendo a nossa parte, né? Então, meu convite é que cada um que puder, agradece, reverencia. Não queira mudar o pai e mãe. Você é o que é porque eles estavam lá, senão você não era. E não é só da boca para fora, não, né, Sônia? De dentro, do coração. É um pouco mais profundo, né? Porque às vezes a gente acha que conseguiu, mas às vezes ainda tem coisa aí tem a rapa do tacho, né? A gente tem que o tempo inteiro trabalhar, né? Trabalhar a gente mesmo. Falar, hoje eu agora estou percebendo que tem ali um pelinho que eu não estou gostando de ver. Deus está me mostrando que eu preciso melhorar lá. Olha as provas da vida. Sim, exatamente. Você vai lá e vão mexer. E aí é aí onde entra. Para quem está assistindo, para quem vai assistir, aí é onde entra a nossa parte, né? A gente pode ajudar. Tá? Sim, e aproveitando, a gente teve o aprofundamento coletivo depois da jornada, né? Sobre a cura da relação com a mãe, que inclusive a Sônia participou. São pequenos encontros no Zoom, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar uma prática terapêutica, né? E agora, segunda-feira, a gente vai ter o aprofundamento coletivo na cura com o pai. Então, quem sentir de fazer, as mulheres, né? Que é um trabalho voltado para mulheres, é uma grande oportunidade onde você vai poder exercitar um pouquinho, né? Experimentar um pouquinho sobre isso que a gente está falando. E em breve eu devo fazer a jornada da boneca pessoal, né? Porque aí eu vou parar com esse aprofundamento, aí eu entro com a jornada da boneca, que é a cura da criança interior, que também é um trabalho coletivo. São maneiras práticas que eu encontrei de oferecer, né, essa experiência para principalmente quem nunca teve, né? E também de divulgar o trabalho dentro da lúdica terapia, né?
de uma forma acessível, né? De uma forma que a pessoa possa experimentar um pouco o gostinho do que é, né? Esse autoconhecimento e quem sabe depois fazer um aprofundamento VIP, né? Fazer um trabalho individual. Então, quem sentir de fazer na jornada uma nova mulher, né, Sônia? E Eu você tem seu trabalho tenho, também dentro da eu constelação, faço né? as constelações sistêmicas, mentorias. Então, eu convido vocês a iniciar uma jornada, gente. É step by step, um passo por vez e seja você. Não tem idade para Não, isso, não tem pré-requisito, precisa só a vontade e compromisso, né? compromisso Eu com acho que é você. isso, E com, eu faço isso primeiro é exatamente. com a gente mesmo. Então, é marcar aquele encontro com a gente e ir no encontro, né? Porque às vezes E parar de ficar buscando fora, né? Aquilo que tem que ser encontrado dentro, pelo amor de Deus, porque o que mais a gente vê são adultos atuando do lugar da criança ferida, adultos infantilizados buscando no outro, né? sim. O amor que precisa ser encontrado dentro, né? Assumir Ó, essa responsabilidade, né? tem um lance muito interessante de relacionamento que a gente fala muito isso, que você está pronta para um relacionamento quando seu pai e a sua mãe estão dentro de você unidos. Não ainda brigando, mas unidos. Porque aí você vai para um relacionamento saudável, mais saudável. É isso. E aí, lembrando sempre, gente, que esse pai e essa mãe são pai e a mãe psíquicos, Sim, né? Não necessariamente você tem que ter um pai e mãe perfeitos, não. É essa energia do pai e da mãe dentro de você, na sua casa psíquica, ela tem que estar em harmonia, né? E isso só um trabalho terapêutico vai te dar, né? Um trabalho de autoconhecimento. Então, assim, às vezes o pai nem está aqui, a mãe também não, às vezes eles são separados, então você não tem contato nem físico com eles. Mas essa não é a não. questão. A questão é tomar o pai e a mãe internamente. A energia deles, o campo deles tem que estar em harmonia, né, dentro de você, para que o seu feminino e o seu masculino estejam em harmonia, para que a partir disso você consiga se relacionar, né, de uma forma saudável com o outro. É mais ou menos isso, né, É Sônia? isso aí. O pai é energia, Uhum. o pai e a mãe, eu até costumo dizer, olha, seu pai e sua mãe é esse. Ai, mas meu pai não me deu amor, minha mãe. Então agora você se dá, tá? Porque agora é você o teu responsável. E você não vai. O teu pai e a tua mãe te deram tudo o que você precisava, não o que você queria. E eu sempre falo que dá É, aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. É é. diferente. Na lúdica terapia, a gente tem uma dinâmica com a boneca, Uhum. sabe? A boneca como uma representação dessa criança. Então, todas as clientes têm uma boneca. E eu faço um trabalhinho com a boneca, de acolher a boneca, de ouvir a boneca, de conversar com a boneca, que representa a criança interior. Porque a partir do momento que a gente assume a responsabilidade por essa criança, a gente tem que ouvir o que ela tem Sim, a nos dizer, né? Tem que ouvir o que ela e ela precisa, diz, qual é a no corpo necessidade também, dela, viu? né? Eu nem vou falar Uhum, das doenças, tá, gente? Você nem vou falar. Mas o corpo diz. Pergunta pro seu corpo o que, que a sua criança está dizendo, ele vai gritar. Ele vai, perfeito. É. tá? Eu nem vou falar. Eu acho que, para finalizar, a gente pode reforçar isso, né? Porque se a gente não enxerga isso por bem, muitas vezes a gente tem que enxergar por mal, Exatamente. né? E aí vem as doenças exatamente para nos mostrar, para nos escancarar, né? Aquilo que precisa ser visto sobre nós, né? Exatamente. Então, por exemplo, doenças na região do umbigo tem relação com a mãe, doenças aqui na questão complexo solar, né? Muita dor de estômago, por exemplo, relação com o pai e o patriarcado, né? Garganta também, né? Quando, por exemplo, muita dor de garganta ou dificuldade de expressar, né? Os seus sentimentos, tudo isso está relacionado com o pai. Então, tem muitas coisas aí que a gente pode Os investigar, endométrios, o trabalhar. útero endométrio agradece quando você se relaciona legal com a mãe. Mas isso é uma outra história. É grande. Essa Para outra é live, né? outra live, umas 10 lives para falar sobre isso.
Ai, que bom, muito obrigada pela sua Gratidão, amei estar com presença. você, gratidão, Sim, foi eu muito também. bom, gratidão. Muito gostoso. Espero que as pessoas tenham absorvido um pouco dessa Sim. alegria. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida também, a gente está à disposição. Não sei como é que tá aí. Eu vou gravar essa live e vou editar e depois eu compartilho com você, para você também, Legal. Aí né? eu lanço no meu Instagram também. Gratidão Isso, a todos vocês que assistiram, que nos ouviram, tá? Que bom. Aliás, sim, enorme. Gratidão. sim. É isso. Então ficamos por aqui. O convite está feito. Quem quiser participar do aprofundamento coletivo na cura da relação com o pai, né? Entre em contato. E em breve nós teremos a jornada da boneca pessoal, que é curando a criança interior. Minha querida. Então, até a Até a próxima. Nos vemos no aprofundamento. próxima. Quero contar com a sua Beijo presença. para você. Um Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau.